Fala turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Daniel Machado aqui, da Fundamentos, e hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta de planejamento estratégico fácil de ser utilizada, fácil de ser criada, fácil de ser acompanhada. Mas antes vamos fazer um breve conceito e fundamento, como eu sempre gosto de frisar bastante, antes de utilizar algum modelo de ferramenta ou algum outro modelo para tangibilizar o conceito, o aprendizado. O que é planejamento estratégico, afinal? A gente pode caracterizar o planejamento estratégico como um processo fundamental para a definição da direção e dos objetivos de uma empresa. E ele envolve algumas etapas essenciais. Primeira, análise do ambiente. Então, avaliação do mercado, concorrência e fatores internos e externos que podem impactar a organização. Tipicamente, a gente utiliza a análise SWOT, onde ela mostra a fraqueza, as ameaças, os pontos fortes, os pontos a ser melhorados interno e externamente. Depois, a gente faz tipicamente uma análise e um resgate do porquê daquela companhia, daquele negócio, daquele projeto existir. Então, a revisão da definição da missão e dos valores, da visão, missão e valores é fundamental. Tipicamente, a gente revalida a razão de ser da empresa, o futuro desejado e os valores que ela carrega na jornada do ponto de vista de entrega econômica para o ecossistema, para os stakeholders daquela organização ou projeto. Depois nós estabelecemos os objetivos. Então, definição de metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, mas desafiadoras, relevantes e temporais para guiar o desempenho. Tipicamente, a gente pode utilizar os OKRs, os KPIs, como ferramentas de análise, ferramentas de acompanhamento e ferramentas de apontamento de metas e objetivos e metrificações. Ok, mas nós temos um planejamento estratégico e antes nós precisamos ter o quê? Uma estratégia, um plano. Então, tipicamente, nós temos um plano e essa estratégia e depois cascateamos isso para o planejamento estratégico. E uma formulação de estratégias, né, o desenvolvimento de planos de ação para alcançar os objetivos estabelecidos. Ou seja, nós estamos no ponto A, queremos ir até o ponto B, e qual é a estratégia ou estratégias que iremos seguir para que nós possamos tangibilizar é, essa fase, né? Esse ponto B. Depois, e altamente recomendável, é a implementação, é a execução na veia das estratégias planejadas por meio de ações práticas e alocação de recursos. A alocação de recursos é interessante porque quais tipos de ferramenta nós podemos utilizar, ou modelos que nós podemos utilizar numa alocação de recursos? O que tipicamente, o que usualmente as empresas utilizam, donos de negócios utilizam, é um fluxo de caixa, que é bastante válido, projetado, um business plan e um orçamento. Só que, tipicamente, quando eu olho um orçamento, eu, eu gosto de apagar a base histórica. Porque o orçamento, na minha visão e nos projetos que eu participo, eu vejo o orçamento mais como uma alocação de capital do ponto de vista de ROI, do ponto de vista de retorno, do que uma base histórica e projeção. Porque senão a gente fixa um crescimento, ou fixa uma estabilização, ou fixa uma involução daqueles números, né, por setor. Só que no final do dia a gente não compreende exatamente o porquê daquela alocação do ponto de vista de retorno, de ROI, né? De margem, de resultado dentro da companhia. Então, eu gosto de chamar de alocação de capital, uma matriz de alocação de capital, do que um orçamento. Perfeito. Depois, nós temos a avaliação e controle, que é o monitoramento dos resultados e ajuste necessário nas estratégias e ações para garantir o alcance dos objetivos.
Perfeito, vamos lá. Então, continuando, aqui nós temos uma ferramenta bastante interessante que nós podemos, do D0, começar a formatar uma estratégia, um planejamento estratégico. Então, vamos lá. Nós temos aqui a missão, a visão e os valores, tá ok? Missão, visão e valores. E aqui, como um exemplo, eu aloquei algumas ações aqui. Por exemplo, missões. Ajudar empreendedores e empresários com ferramentas de gestão direcionadas para práticas empresariais. Visão. Ser o melhor e mais genuíno apoio a empresas profissionais que necessitam de conhecimento tático e estratégico nos negócios. Valores. Automotivação, aprendizado na prática, objetividade, praticidade, experiência com quem faz e empreende. Aqui é a missão, visão e os valores da Fundamentos, né? Vamos lá. Tudo bem. Quais são os objetivos? Alcançar o maior número de donos de empresas e médias empresas. Fechar 5 mentorias mensais. Num valor médio, 300 mil reais de indicador anual de resultado. Perfeito. Objetivo 2. Criação de uma plataforma de conteúdo para empreendedores. Ok? Perfeito. Qual é o indicador anual de resultado? 552. Terceiro objetivo, ampliar a equipe gestora, organizar empresas em novas áreas e crescer em qualidade. Indicador anual do ano, 30. Ok. Depois disso, a gente parte para uma segunda etapa. Nós vamos olhar esse planejamento estratégico do ponto de vista de retorno de finanças de capital alocado. Em finanças, nós temos lá o desenho da direção, aumentar ou diminuir. Okay? Os objetivos, o que eu quero aumentar ou diminuir? Eu quero aumentar a receita, eu quero diminuir despesas, lucratividade, retorno sobre investimento, investimentos, endividamento, diminuir o endividamento, aumentar o lucro, melhorar o capital de giro, melhorar a liquidez. Perfeito. E qual é a ação relacionada a essa meta global? Criação de uma plataforma de conteúdo para empreendedores ou, como nós vimos objetivos, alcançar o maior número de donos de pequenas e médias empresas. Ou então, ampliar a equipe gestora. Ok. E qual vai ser? E aqui se eu clico se eu seleciono alcançar o maior número de donos de pequenas e médias empresas, qual vai ser o meu indicador? O meu indicador aqui poderia ser a receita. Ok? Poderia ser lucratividade, seria lucro líquido por receita bruta. Poderia ser liquidez, índices de liquidez que nós íamos projetar. Poderia ser retorno sobre investimentos, receita sobre investimentos. Tá? E ok. Depois, como que eu metrifico isso? Quais são os meus KPIs de medição? A minha receita por sobre investimentos aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui então nossa receita mesmo. Ó. A minha receita projetada de 1.000, 1.200, né? 10 mil, 12 mil, 14.400, e assim por diante. E aqui a realizada ao longo do período. Perfeito. E o que ele me dá aqui? Ele me dá o percentual alcançado, né? 17% a mais, 23% a mais, 24% a mais. Opa, no mês de agosto eu não consegui alcançar, foi 75% que eu alcancei, 53%, e aqui a média consolidada. Perfeito. Que mais? Vamos lá. Vamos supor que aqui, no meu segundo objetivo, seria a criação de uma plataforma de conteúdo para empreendedores. E qual seria o meu objetivo? O que eu teria que perseguir? Investimentos. Quantidade de investimento realizado para essa criação da plataforma de conteúdo para empreendedores. Então, eu projetei 1.000 no primeiro mês, 1.100 no segundo, 1.210 no segundo. Opa, eu realizei e na minha realizada eu gastei menos. Então, eu estou abaixo do investimento projetado, mas, obviamente, alcançando a qualidade desejada. Ok, o que mais? Falta o último aqui, que seria ampliar a equipe gestora. Opa, ampliar a equipe gestora é aumentar a equipe gestora. Ok,
Mas o que que isso vai me trazer? Vai me trazer lucratividade? Não. Retorno sobre investimentos? Não. Endividamento? Não. Vai me trazer despesa. Opa! Então, esse é o meu indicador, esse é o meu objetivo, essa é a minha ação relacionada à meta global, essa é a minha direção. Vamos lá. E aqui, eu poderia estar projetando no primeiro mês 100, né? No segundo mês 150, 200, 250 e assim por diante. E aqui, realizado foi 95, aqui foi 150, aqui foi 250, aqui foi 50. Do ponto de vista de despesas para a equipe gestora. Ok, perfeito, entendido. O que mais? Aqui eu vou acompanhando e vou elencando aqui as ações relacionadas ao objetivo. E os planos de ação? Puxa, revisar o preço dos produtos, fazer parceria com o site de empreendedorismo para divulgação, otimizar campanha no AdWords, buscar treinamentos. Então, esse aqui é o meu mapa, onde eu me baseio e onde eu vou identificando as métricas, né, o que eu estou alcançando. E aqui imagine como se fossem os OKRs segmentados por ações diretas. Então, busca de treinamento para toda a equipe, comprar melhores computadores para a equipe, os prazos e o andamento do status. Perfeito. Pois, nós temos o marketing. Tá? Parte de marketing e vendas, a mesma coisa. Quantidade de negociações, quantidade de vendas, quantidade de visitantes ao site. E aqui as ações relacionadas ao objetivo, plano de ação para cada uma delas. Nós temos como se fosse aqui um cronograma de projetos. Tá ok? Legal. Depois, produção. Então, capacidade aumentar, a direção aumentar, objetivo, capacidade de produção, criação de uma plataforma de conteúdo para empreendedores. E aí, de novo, projetando as minhas projeções de alcance, esse daqui tipicamente em etapas ou tipicamente em monetização, em números, tá? O mesmo que aconteceu aqui em finanças. Perfeito? Custo de produção, valor em estoque. Então a gente projeta o que eventualmente vai se gastar e vai alocando o realizado ao longo do período. E aqui é a mesma coisa, o cronograma de ações, ok? Recursos humanos, a mesma coisa, segue o mesmo rito. Aqui, ampliar a equipe gestora, número de colaboradores, puxa, 15 colaboradores, 17, 19, 21, 23, a nossa meta, aqui é uma meta bastante audaciosa, mas enfim, poxa, de 15 colaboradores a gente conseguiu contratar 15, 17, 16 e assim por diante. E a gente pode fazer isso por área. Isso é bastante importante. Legal. Aqui o cronograma do projeto. Aumentar os colaboradores, fazer o processo seletivo, recursos humanos, o prazo e o status. Depois, temos o painel de indicadores. Opa! Aqui eu consigo tangibilizar de forma representativa com os gráficos para entender ali, para fazer um storytelling do nosso planejamento estratégico, para entender em gráfico, até com uma apresentação para a equipe, o que a gente atingiu, o que a gente não atingiu, o que deveríamos atingir, para que seja melhor tangibilizado do ponto de vista de entendimento de toda a equipe. Né? É bastante interessante. Então, essa é uma ferramenta que eu uso bastante em projetos quando eu atuo como consultor, turnaround, CFO interino, gestão estratégica, planejamento estratégico, governança, que é uma ferramenta simples, de fácil manuseio e que eu consigo apresentar para uma boa equipe das empresas, né, para os departamentos, e também deixar que eles, cada um deles, façam os seus inputs dentro dessa planilha e depois nós vamos validando as informações, entendendo o que faz sentido ou não. Então é isso, né? Eu tenho um trabalho que é mentoria para
para empreendedores com pouco tempo. Então, para empreendedores que estão sempre com mão na massa, cada minuto importa muito. Aí esse programa foi desenvolvido para donos de pequenas e médias empresas que se encontram num momento estratégico, crescimento ou crise, sem tempos, mergulhados na rotina repetitiva da operação e com pouca estratégia. Então, tipicamente eu tiro esse dono de empresa do operacional e trabalho esse dono de empresa no tático, tá? Com uma combinação de conhecimento prático e teórico. Esse programa vai lhe oferecer a oportunidade de receber orientações, provocações, insights e soluções com especialistas, né? Que conhecem de perto a realidade de pequenas e médias empresas e são donos de empresas também, tá ok? Então, puxa, sente que esse é o momento? Fale direto comigo, eu vou soltar esse vídeo, vocês podem entrar em contato direto comigo e a gente marca um primeiro call de 30 minutos, onde eu vou poder fazer um breve diagnóstico do seu desafio e nós montamos um programa em conjunto, tá ok? Então é isso, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.